Graça e paz. Amém. Importante você participar desse jantar de casais. Existe tempo que você corta gastos, mas você nunca corta investimento. Amém. Sua família não é gasto, é investimento. Amém. Não tem nada, eu não estou falando para você cortar gasto por causa de crise. Nós não estamos em crise. Amém. Nós estamos no Senhor. A nossa constituição é dos céus. Amém. Eu não digo isso como chavão, nós somos cidadão dos céus, amém? Você crê nisso? Amém, queridos, em nome de Jesus. Então, existe coisas que você nunca deve parar de fazer: investir na tua casa, na tua esposa, no teu filho, amém? Isso não é gasto, isso é investimento, em nome de Jesus. Se você não investir na sua família, você não está investindo naquilo que é o melhor que Deus te deu, amém? Nós não temos ministério externo se nós não temos o ministério interno. O ministério começa na nossa casa, na nossa família, amém? Quando eu olho para Paulo mandando a carta à igreja quando eu olho para Paulo mandando a carta a seu filho Timóteo, eu entendo que Paulo manda Timóteo fazer um curso teológico para poder pastorear a igreja. E Paulo diz para Timóteo: olha, aquele que não governa bem a sua casa não pode governar a casa de Deus. Então eu entendo que teologia a gente faz em casa, amém? Na escola a gente aprende teoria, mas teologia a gente desenvolve na prática em casa. E se a gente pode lidar com a esposa, nós podemos lidar com a igreja, amém? Quem não pode lidar com a esposa, não pode lidar com a família, não pode lidar com a igreja, amém? Feche teus olhos um instante. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos pela condição que nós temos no Senhor, por esse louvor tão tremendo, por podermos te adorar, te exaltar, por poder engrandecer, expressar o nosso coração a ti, a gratidão, o amor, aquilo que o nosso coração expressa, deseja, o amor que nós temos por ti, como fruto de uma revelação, que primeiro o Senhor nos amou. Então nessa noite nós estamos na tua presença, Senhor. Manifesta a tua glória, a tua palavra neste lugar. A tua palavra não contém a verdade, a tua palavra é a verdade. Então, Senhor, a tua palavra nos liberta, que fortalezas e cadeias mentais sejam quebradas nessa noite, que a tua palavra possa trazer em nós uma consciência de quem nós somos, de quem o Senhor é. Pai, que nós estamos, Senhor amado, numa condição de filhos. Então, Senhor, gera em nós essa verdade, gera em nós essa libertação, pelo poder de Jesus Cristo. Se há alguém enfermo neste lugar, nós proclamamos a cura instantânea neste lugar, em nome de Jesus. Nós não aceitamos a enfermidade, nós não reconhecemos ela como legal. Senhor, na cruz do Calvário, o Senhor tomou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, então nós somos curados, Senhor. Que toda doença vá embora, Senhor, que ouvidos sejam abertos, que visões sejam restauradas. Se há algum órgão aqui paralisado, que ele volte a funcionar, pelo poder de Jesus Cristo. Que a alegria do Senhor possa inundar os nossos corações. Eu creio que o Senhor é real, que o Senhor está vivo, que nós habitamos em ti, e que o Senhor habita em nós, pelo poder de Jesus Cristo, amém? Glória a Deus. Queridos, ontem nós começamos falando no primeiro dia sobre a criação está aguardando a manifestação dos filhos, amém? A manifestação dos filhos não tem a ver com um dom, porque ela não está aguardando a manifestação dos apóstolos, dos profetas, dos evangelistas, dos pastores e mestres, ainda que isso faz parte, mas a criação não está aguardando uma função, a criação está aguardando uma identidade. O apostólico, profético tem a ver com o que eu faço, o pastoreio tem a ver com o que eu faço, mas a filiação tem a ver com o que eu sou, amém? Sabe, queridos, a igreja está buscando posições, está buscando cargos. Queridos, não é isso que vai mudar a nossa vida. O que vai mudar a nossa vida é a consciência que temos de quem nós somos, amém? Nós precisamos saber quem nós somos. O que Jesus veio fazer na terra? Estabelecer uma religião? Jesus veio restabelecer uma religião? Então nós não somos religiosos. Quando o cristianismo nasce em Jerusalém, ele nasce expressando a família de Deus, o poder de Deus. No Antigo Testamento, o pai fala do filho, mas no Novo Testamento o filho fala do pai.
Queridos, o último versículo do Antigo Testamento tem a ver com paternidade. Converterei o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais. Eu não vou entrar especificamente nesse assunto. Mas no Antigo Testamento o pai vem expressando o filho. E no Novo Testamento o filho expressa o pai. Jesus não veio trazer uma religião. Então, quando o cristianismo nasce em Jerusalém, ele nasce expressando uma família. Quando ele vai para Roma, ele vira uma religião. Quando ele vai para a Grécia, ele vira uma filosofia. Quando ele chega na América, ele vira um negócio. E quando chega no Brasil, a gente consome. O cristianismo é poder de Deus. Não, você precisa entender isso. O cristianismo é poder de Deus. O cristianismo é poder de Deus. Não tem capeta, não tem demônio, não tem principado, não tem potestade que seja maior do que a glória e o poder de Jesus Cristo. Querido, se alegre porque você não faz parte de uma religião, você faz parte de uma família. Eu não aceito, eu não concordo que você viva uma vida apática, anêmica, indiferente, se você diz que é cristão. Eu disse que para você ser crente, você precisa andar com Cristo. Mas para você ser cristão, você precisa viver em Cristo. Eu disse que ser crente não te define, até o capeta é crente. Mas ele nunca conseguirá ser filho. Ah não, você deveria ter uma postura diferente. Você deveria andar assim, sabe? Parece que tem um rei na barriga. Tem um rei na minha vida inteirinha, meu filho. Não é só na barriga não, está na cabeça, está no coração. Eu tenho rei em todo lugar. Pastor, o mundo é do diabo. Não, o mundo é meu. A terra ele me deu, o sistema é do capeta, mas a terra ele deu para os filhos dos homens. Isso aqui é herança nossa. Nós não estamos aqui para conquistar nada, nós estamos aqui para dominar. O homem foi colocado na terra não é para conquista. A gente não conquista, a gente domina. O reino, quando chega um lugar, ele não vai conquistando, ele vai dominando. Meu Deus, quando é que nós vamos entender que o evangelho é poder de Deus? Agora eu tenho uma religião. Religião é uma desgraça. Religião deixa pessoas feias. Religião muda as pessoas por fora, mas ela não muda elas por dentro. Quando muda você por dentro, queridos, isso reflete fora. Às vezes, queridos, nós estamos mudando comportamento sem mudar entendimento. Mudar comportamento sem entendimento é religião. Quando se muda o entendimento, se muda o comportamento. Mas nem todas as vezes que muda o comportamento, mudou o entendimento. Porque tem gente que se comporta como crente, mas não tem o entendimento de quem é. Então aqui dentro você é bonitinho, santinho, maravilhoso, mas lá fora ninguém te conhece. Porque tudo que você vive é um comportamento. Agora, quando você tem um entendimento, você é o que você é em qualquer lugar. Eu sou o que eu sou em qualquer lugar. Na frente do computador, na televisão de madrugada, sozinho, viajando no hotel, aonde eu sou o que eu sou. Então Jesus, ele não veio restabelecer, ele não veio estabelecer, melhor dizendo, uma religião, ele veio te dar uma condição. Tem gente que pensa que Deus criou uma religião, e que Deus, para te ter com ele te prometeu muitas coisas. Eu tenho dito, queridos, que Deus não tem mais nada para me dar. Jesus não tem mais nada para fazer. As pessoas olham desse jeito que você está olhando para mim quando eu falo isso. Porque elas estão esperando Jesus fazer alguma coisa. E a Bíblia diz que Ele fez todas as coisas estão feitas nele. Queridos, tudo que eu preciso, Jesus é. Tudo que eu preciso, Jesus não tem, Ele é. Quando Ele ofereceu pão, Ele era o pão. Quando Ele ofereceu água, Ele era a água. Quando Ele vai orar por Lázaro, Ele não usa o termo ressurreição, porque era a própria ressurreição falando. Ele disse: eu sou a ressurreição e a vida. Ei, Jesus não tem caminho, Ele é o caminho. Jesus não tem vida, Ele é a vida. Jesus não tem a verdade, Ele é a verdade. Então Jesus é tudo que eu preciso.
Amém? E aonde é que Jesus mora? Onde é que Jesus mora? Lá no céu? Diga: Jesus mora em mim e eu moro nele. Eu estou aonde ele está e ele está onde eu estou. Se Jesus mora em mim e ele é tudo que eu preciso, o que me falta? Se Jesus é a cura e ele habita em mim, como é que eu sou? Eu disse ontem que nós não oramos para receber, nós oramos para conhecer. Eu conheço, eu sei quem eu sou. Se você soubesse quem você é, 95% das suas orações seria desnecessário. Se você descobrisse quem você é, 95% das suas orações seria desnecessária. Quando a Bíblia diz que você se tornou filho, isso não quer dizer que Deus te adotou. Quer dizer que Ele te estabeleceu nele. Eu vou ler a Bíblia, fique tranquilo. Eu estou te dando o fundamento, fica tranquilo. Deus, presta atenção. Deus cria primeiro a fonte, para depois criar as coisas através da fonte. Quando Deus quis planta, primeiro Ele cria a terra. Ele não cria a planta antes da terra. Primeiro Ele cria a terra. Então a terra é uma fonte. Quando Deus quis peixe, antes dele criar o peixe, Ele cria o mar, os mares, as águas. Então primeiro Deus cria a fonte. A fonte do peixe é as águas. A fonte da planta é a... Então tudo que a terra precisa para viver está onde? Tudo que a planta precisa para viver está onde? Na terra. Tudo que os peixes precisam para viver está onde? Então primeiro Deus cria a fonte. Ele cria terra. Tem gente que diz que Deus mora no céu. Eu fico pensando, se Deus mora no céu, onde é que Ele morava antes de criar os céus e a terra? Ele já existe antes dos céus e da terra, sim ou não? Se Deus criou os céus e a terra, onde é que Ele morava antes? Deus não mora no céu, o céu mora em Deus. Ele já existia antes do céu. Deus, Ele vive na eternidade. Deixa eu te falar, o nome dele é Conselheiro, Deus Forte, Pai da eternidade. A eternidade é filha dele. Presta atenção, Deus, antes de criar qualquer coisa, olhe para Gênesis 1 e 2, nós vamos ler já já. Deus cria as fontes. Antes de Deus criar peixe, Ele cria o mar. E você nunca vai encontrar um plano de Bolsa Família para os peixes. Você nunca vai encontrar uma arrecadação de alimento para peixe. Por quê? Porque na fonte tem todo o sustento. Nos mares tem tudo que os peixes precisam para viver. Você nunca encontra um peixe em depressão. Você nunca encontra um peixe com insônia. Você nunca encontra um peixe fora d'água, chorando porque não sabe nadar. Quando a gente fala isso, a gente ri, né? Porque o redundante, óbvio do lógico. Mas você vai ver que não é tão redundante assim. As plantas encontram água na terra. O teu corpo foi criado da terra. Deus não é pai do teu corpo, Deus é criador do teu corpo.
teu corpo veio da terra. E tudo que o teu corpo come é da terra. O teu corpo come terra, porque a fonte alimenta aquilo que ela cria. Deus pegou da terra e criou você. Abra a tua Bíblia em Gênesis capítulo 1. Se você pensa que Jesus veio trazer uma religião, você está completamente enganado. Você lembra qual foi a primeira mensagem que Jesus pregou? Opa, eu ouvi. O que é? Arrependei-vos. O que essa palavra tem a ver com o novo nascimento? Nada. Essa palavra significa metanoia. Primeira vez que Jesus vai pregar, e eu penso que se alguém vai pregar pela primeira vez, sendo ele Jesus, ele vai pregar algo muito real, muito verdadeiro, e ele está dizendo, mude a maneira de pensar. Jesus estava falando com os religiosos, e ele está dizendo, vocês estão servindo Deus de uma forma errada. Vocês pensam de forma errada. E não me importa o quanto teu espírito é curado, se a tua mente é enferma, você é enfermo. Não importa o quanto teu espírito é livre, se a tua mente é cativa, você é cativo. Não importa o quanto teu espírito é rico, e ele é rico, se a tua mente é pobre, você é pobre. Provérbios 23:7 diz, como o homem imagina ser na sua alma, assim ele é. Você é como você pensa. E como você pensa? O que você pensa sobre você? O apóstolo Paulo diz, não pense de si mesmo além do que convém. Mas ele não diz que nós não devemos pensar como convém. Como convém? Como que eu devo pensar acerca de mim mesmo? Eu nasci num país de terceiro mundo, mas eu não sou do terceiro mundo, eu sou do primeiro. Primeiro céu, segundo céu e terceiro céu. Eu vim do primeiro. Eu sou cidadão dos céus. Eu sou gente de primeira classe. Você é gente de primeira classe. O mundo diz que nós somos do país de terceiro mundo, mas nós somos gente de primeiro mundo. Meu pai fez tudo isso daqui. Ele é dono de tudo isso daqui. Ei, parece que... Nós já vamos ler. Parece que Deus e a gente tem um problema sério com o diabo. Parece que a gente olha e fala assim, Deus deve ter um problema sério com o diabo, igual Bush tinha com Bin Laden. Ei, o diabo não é problema para Deus. E não deveria ser para você também. O diabo é onipresente? Então ele não está em todos os lugares. Ele é onisciente? Então ele não sabe todas as coisas. Ele é onipotente? Então ele não tem todo o poder. Deus é onisciente, onipotente e onipresente. Dá para ter uma luta? Não. Dá para ter luta? Não. Sabe por quê? Porque o diabo não sabe o que está fazendo, e Deus já sabe o que ele está fazendo. Você sabe qual é o problema do diabo? É que ele nunca conseguiu fazer uma reunião particular. Porque o que ele está fazendo, Deus sabe o que ele está fazendo. Essa é a maior crise do capeta. Dele não conseguir falar mal de você sem que o seu pai ouça. Você acredita no que eu vou falar ou não, mas eu vou falar assim mesmo. Nem o diabo está no inferno. Porque você sabe o que eu defino como inferno? Um lugar onde a presença de Deus não está. Isso é um inferno. E ainda a onipresença de Deus está no inferno. Então nem o capeta está no inferno. Um lugar, um camarada que não tem nem a chave da porta da casa dele, eu não posso dar moral para ele. Jesus tem a chave da morte do inferno. Ei, está na hora de você começar a valorizar o Deus que você tem, o Pai que você tem, e parar de falar que o capeta está fazendo. Ei, Deus não matou o diabo até agora, porque o diabo não é um problema para Deus.
Senão Deus já tinha matado o diabo. Sabe qual é o problema para Deus? É a sua maneira de pensar. Porque o diabo ele venceu, mas a sua mente, quem tem que vencer é você mesmo. Gênesis capítulo 1, versículo 26. Deixa eu te mostrar de onde você veio. Quem sabe você sai daqui hoje acreditando nisso. Gênesis 1, 26 diz assim: também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela... Olha o começo do versículo 26, disse Deus, façamos. Agora o 27, criou Deus... Peraí, ele fez ou criou? Você foi feito ou foi criado? Você foi feito e você foi criado. Deus te fez e te criou. A palavra feito no hebraico é asa, A-S-A, asa. Feito significa asa. Ou melhor, vem do hebraico asa e significa formar do que já existe. Ué, se Deus está fazendo o homem a primeira vez, e Ele está dizendo que o homem foi feito do que já existe, qual é a parte do homem que foi feito do que já existia? Existe uma parte sua, quando Deus criou o homem que já existia, qual foi a sua parte? A palavra criar significa bara, B-A-R-A, significa criar do nada. Uma parte sua foi feita do que já existia, e a outra parte foi criada do nada. Não esqueça de onde nós saímos de fonte. Deus, antes de criar algo, Ele cria a fonte, e a fonte é responsável por sustentar aquilo que ela cria. Quando Deus quer planta, Ele fala com a terra. Quando Deus quer peixe, Ele fala com as águas. E quando Ele quis você, com quem que Ele falou? Quando Deus quer peixe, Ele fala com as águas. Quando Ele quer planta, Ele fala com a terra. E quando Ele quis você, com quem que Ele falou? Escute, tudo que Deus quer criar, fazer, Ele fala com a fonte. Quando Ele quer planta, Ele fala com a fonte que é a terra. Quando Ele quer peixe, Ele fala com a fonte que é as águas. E quando Ele quis você, com quem que Ele falou? Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. As plantas é sustentada pela terra. Os peixes é sustentado pelos mares. E você é sustentado por quem? O teu corpo veio da terra, mas o teu espírito veio de Deus. Eu vou ter que ser um pouco mais forte nessa noite. O teu espírito não contém Deus. O teu espírito é Deus. Porque você não pode tirar algo de um lugar sem que aquele algo seja igual à fonte. Estamos acabando com a religião nessa noite, né? Estamos acabando com a religião nessa noite. Ei, peixe é água, planta é terra, corpo é terra. Quer que eu te provo isso? Eclesiastes, vamos para Eclesiastes, vamos dar um pouquinho de base bíblica para não escandalizar. Eclesiastes, capítulo 12. Eclesiastes 12, versículo 7, deixa eu te provar isso.
Aqui tem. E o pó volte à terra, como? Desculpa. E o pó volte à terra, como? Era. E o espírito volte? Que? O teu corpo era da terra. E ele volta? Porque ele era terra. E o teu espírito volta? Que? O teu espírito saiu de Deus. Vamos piorar? Vamos piorar? Você topa piorar? Então vamos para Salmos, capítulo, Salmos de número 8. Vamos piorar um pouquinho. Eu não sei se a sua Bíblia vai estar correta, porque teve alguns que não teve coragem de traduzir ela, mas você pode pegar a palavra no original que você vai entender o que eu estou falando. Salmos 8, 5, deixa eu ver como é que está aí. Deve estar na mesma versão que a minha. Salmos 8, versículo 5. Leia o texto. Olhando, um pouco menor que quem? Fizeste, no entanto, volta o 4 para mim, põe o 4. O 4. Versículo 4. Versículo 4. Quem é o homem? Ele está falando do homem. Quem é o homem? Que dele te lembres. E o filho do homem que o visite. Versículo 5. Fizeste, no entanto, um pouco menor do que Deus. E de glória e de honra o coroaste. Isso tem alguma coisa a ver com religião? Isso tem alguma coisa a ver com ser crente? Isso tem a ver com identidade. Isso tem a ver com essência. Ei, eu não estou falando de ser adorado. Eu não estou falando, não. Eu estou falando de essência. Eu estou falando de origem e identidade. O corpo volta para a terra, como era. E o meu espírito volta para Deus que o deu. Eu saí de Deus e eu vou voltar. Eu não vou para o céu. Eu volto para o céu. O céu não é meu destino. O céu é minha origem. Céu não é destino. Céu é origem. Você precisa saber de que matéria você é feito. Quando Adão pecou, ele perdeu a sua origem. E quem não sabe de onde veio, não sabe para onde vai. Quem desconhece a sua origem, sacrifica o seu destino. Quem não sabe de onde veio, não sabe para onde vai. Você não sabe quem você é. Você não sabe o que está dentro de você. Quantos aqui gostam de perder? Seja sincero. Querido, nem no par ou ímpar. A minha filha era pequenininha, a gente brincava de como é aquelas cartinhas, aqueles desenhos? Não, carta, aquelas cartinhas com Uno. Ela era pequena, eu jogava Uno com ela, ela perdia e chorava. E a minha esposa brigava, deixa a menina ganhar. Eu falei, não deixo. Não deixo. Se ela quiser ganhar, ela vai ter que ganhar de verdade. Eu não vou perder no Uno nem para ela. Sabe por quê? Porque Deus nunca perdeu. Você tem algo dentro de você que não aceita perder. Quantos aqui se conformam com a morte? Alguém se conforma com a morte? Rapaz, a coisa mais terrível que eu acho é em velório. 90 anos, 80 e poucos anos. Falo, nossa, foi tão cedo. Eu fico pensando, falo, se for irmã de Matusalém, foi cedo. Matusalém morreu com 969, foi bem cedo mesmo. A morte não faz parte da nossa essência. É por isso que nós nunca vamos aceitar a morte. Você não nasceu para morrer.
Você não nasceu para isso. Existem coisas suas que veio de Deus. Ei, quem gosta de coisa de ouro aqui? Gosta ou não gosta? Quem gosta de joias aqui? As mulheres, cadê? Ei, você já viu alguma vaca querendo usar joias? Você já viu algum cachorro querendo joias? Quem gosta de joias? Deus. As ruas são de ouro. Os muros são de jaspes e de cristal. Da onde que vem isso? Tem alguma coisa dentro de você que lembra do seu pai. Você tem o DNA de Deus. Escute, eu não estou falando dessa baboseira, dessa teoria da prosperidade. Eu estou falando de essência. Eu estou falando de quem você é. Ei, Deus começa criando os céus e a terra. Apocalipse 21 diz que Ele cria novos céus, nova terra. Deus começa criando um jardim. Lá em Apocalipse fala do outro jardim. Deus começa fazendo um casamento. A Bíblia termina no capítulo 22 com o quê? O senhor quer dizer, pastor, que tudo vai terminar como começou? Deus começou criando os céus e a terra. Ele termina criando novos céus e nova terra. Deus começa criando um jardim. Ele termina falando do jardim da árvore da vida. Deus começa com casamento e termina com o quê? Casamento. Querido, pode ficar tranquilo. Tudo vai terminar como começou. Quando o homem abriu os olhos a primeira vez, quem foi que ele viu? Quem é a última pessoa que ele vai ver? O homem recebeu vida através do quê? Jesus morreu através do quê? Do jeito que começa, termina. O meio, as dificuldades não tem poder para impedir eu de terminar. Querido, você precisa saber quem é você. Eu não tenho uma religião, eu tenho um DNA. Você tem um DNA. Quem sai da terra é terra. Quem sai das águas é água. Você saiu de Deus, você tem o mesmo DNA que Deus. Mas a sua mente diz que você é um pecador. Ei, você não é um pecador lutando para ser santo. Você é um santo que luta contra o pecado. A nossa luta não era para ser espiritual. A nossa luta era para ser natural, porque espiritual é a nossa essência. Você não tem que lutar para ser espiritual. A dificuldade nossa era para ser natural. Queridos, um dia Deus quis ser carne. É pecado ser carne? Não, o que é pecado é ser carnal. O verbo se fez carne. Deus um dia quis ser carne. Deus criou um corpo e veio morar dentro dele. Lá no jardim do Éden, Deus fez um boneco do barro e soprou dentro dele. E agora Deus tem um corpo na terra. E agora Deus pode viver na terra. Aí você vem com essa ladainha que o diabo está acabando com você. Você não sabe quem você é. Não, pastor, o senhor está subestimando o diabo. Não, você está subestimando seu pai. Abra a tua Bíblia em João, capítulo 16. Aleluia. João capítulo 16, versículo 28. João 16, 28. Olha o que é que diz. Eu vim do Pai e entrei no mundo.
Todavia, deixo o mundo e volto para o Pai. Mas ele não nasceu de Maria? Ele não nasceu de Maria? Mas olha como é que Jesus se expressa a entrada dele aqui. Eu vim do mundo, eu vim do Pai e entrei no mundo. Todavia, deixo o mundo e volto. Olha que coisa mais simples. Ele saiu de uma pessoa e entrou no lugar. Ele sai do lugar e volta para a pessoa. Você saiu de Deus e entrou no lugar. Você vai sair deste lugar e voltar para Deus. Ei, presta atenção. Eu não vou para o céu, eu volto para o céu. Escute. Eu fui colocado aqui para um propósito. Eu nasci porque Deus queria que eu fizesse algo. Eu nasci pela vontade de Deus. Deus queria que eu fizesse algo nessa geração. Deus quis que você fizesse algo nessa geração. E Ele te deu vida. E você está vivo para fazer algo para Deus. A hora que você terminar, porque nós não vamos morrer. Nós não vamos sofrer o dano da segunda morte. Jesus, quando ia orar por uma pessoa, Ele nunca disse que Lázaro estava morto. Ele disse que Lázaro estava dormindo. Quando Jesus chega para ressuscitar aquela menina, que todo mundo está chorando, Ele falou o quê? Por que vocês estão chorando? Ela não está morta, mas ela dorme. Deus chama pecado de morte. Para Deus, pecado é morte. Agora, você não morre, querido, você termina. Você não foi chamado para morrer, você foi chamado para terminar. É por isso que Jesus diz em João capítulo 10, a minha vida ninguém tira, eu dou. Eu não morro, eu termino. Quando você descobre o teu propósito, você é imortal, até terminar o que veio fazer. O que mata é a ignorância. Está morrendo cedo porque você não sabe quem você é. Queridos, você já viu o currículo de Paulo? Quantas vezes aquele homem foi apedrejado? Sim ou não? Aquele cara não era para ter morrido já diversas vezes. Teve uma vez que apedrejaram ele, se eu não me engano, colocaram ele fora da cidade, foi dado como morto. Todo mundo voltou para a cidade dizendo o quê? Agora ele morreu. Paulo se levanta e ele vai para onde? Para o hospital? Para a delegacia? Para onde que ele volta? Alguns meses atrás, eu estava indo para a igreja, minha filha falou para mim, papai, o senhor já viu um vídeo? Eu falei, que vídeo, filha? De uma menina chamada Jéssica. Eu falei, não, filha, como é que é esse vídeo? E ela mostrou o vídeo para mim. Eu achei interessante. A menina chamada Jéssica apanha. Não, a menina chamada Jéssica bate. Parece que está na frente de uma escola. E a Jéssica bate, a menina fica lá no chão largada. Quando a Jéssica cansa de bater, ela se levanta tipo assim, venci, acabei com a outra. A outra se levanta do chão, faz uma pose e diz, acabou, Jéssica. Vocês estão rindo porque muitos de vocês já viram o vídeo. É assim ou não é? Ei, queridos, é tipo assim, você bateu, Jéssica, mas não acabou comigo. Eu penso que o apóstolo Paulo levantou, depois daquela surra, limpou a roupa, olhou para o capeta e falou, acabou, Jéssica. O diabo pode fazer o que quiser, ele não tem poder para acabar com você. Você vai se levantar e vai continuar fazendo, porque a tua vida ninguém tira. O diabo não tem poder.
Ele não tem poder quando você descobre o propósito. Acabou a capeta. Eu não vou parar, eu vou continuar pregando. Você vai dizer para o capeta: rapaz, eu sou igual ao McDonald's, eu amo muito tudo isso. Eu não vou desistir, eu tenho uma essência, querido. Deixa eu falar uma coisa. Quando você descobre um propósito, quando você descobre por que você nasceu, isso queima dentro de você. Você não sabe viver para outra coisa. Você não consegue fazer outra coisa. Essa verdade salta dentro de você. Quando o espírito do homem é despertado, quando o homem, no relacionamento dele com Deus, ele descobre quem ele é. Porque depois que nós nascemos de novo, a nossa busca é para descobrirmos quem nós somos em Deus. Por que eu nasci, Senhor? Qual é a verdade que o Senhor tem acerca da minha vida? O porquê que eu estou aqui? O Senhor criou algo para mim. Não importa onde você tenha nascido, não importa qual foi a tua criação, a tua história começa antes disso. É por isso, queridos, que quando você vai ler o livro de João, o Evangelho de João, ele é o livro mais profundo e o último evangelho a ser escrito. Por quê? Porque João foi escrito depois de Apocalipse. Você sabia disso? João foi escrito depois de Apocalipse. Depois que o imperador, sei lá quem é, morre, libera João. Quando João chega e está conversando com os discípulos, é como se os discípulos estivessem orando para que um outro evangelho fosse escrito. E João fala: deixa comigo, eu vou escrever. Agora, como é que um homem vai ser raso se ele estava em profundidade? Ele está na ilha de Pátmos, sentado na prisão de segurança máxima, e Deus diz para ele: sobe para cá. João está preso, e Deus diz para ele: sobe para cá. E ele diz: eu me achei em espírito. O corpo dele está preso, e o espírito dele está solto. Aleluia! Então não importa, queridos, aonde está o teu corpo. A questão é onde está o teu espírito. Ninguém consegue prender um homem o qual a sua alma é livre. Queridos, presta atenção. Crente, você sabe que crente gosta? Tem umas coisinhas que crente gosta. Ele gosta de chave. Fala: ó, eu vejo uma chave aqui. É coisa de crente. Crente, outra coisa que crente gosta é de porta aberta. Falou de porta aberta, é coisa de crente. Deus está abrindo uma porta, aleluia, é minha. Ei, querido, nem toda porta aberta é bênção. Porta é oportunidade, porta é teste. Quando você olha para Pedro preso, o anjo abre a porta e tira Pedro de lá, certo? E leva ele até a rua. De lá ele vai para casa do pessoal que estava orando. Quando Paulo e Silas estão na prisão, cantando, certo? Porque ele vive, posso crer no amanhã. Porque, não é? Aí de repente as portas se abrem, sim ou não? E Paulo falou: aleluia, Silas, que livramento, vamos embora. As prisões soltaram, não foi isso? As cadeias soltaram, não foi isso não? E eles foram embora? Foram embora não? Se você estivesse adorando o Senhor dentro de uma prisão, a porta se abrisse, você acreditaria que era o quê? Raciocínio lógico, óbvio, não é isso? Eles ficam lá dentro. Eu acho tremendo isso. De repente o carcereiro acorda, não é isso? Ele acorda, quando ele vê que a porta está aberta, ele diz: se está aberto, todo mundo foi embora. Ele puxa a espada para se matar. E Paulo diz: opa, fica, cara, acaba com isso, está todo mundo aqui, ninguém escapou. E o cara cai de joelho e diz: como é que eu faço para ser igual a vocês? Paulo falou: rapaz, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Deus abre a porta, mas Paulo não sai. Por quê? Porque Paulo não estava preso.
Não é a circunstância que determina quem você é. É você que determina até onde a circunstância vai. Aí Paulo diz o seguinte: olha, vamos lá para a tua casa. Ele vai lá para a casa do carcereiro, não é isso? Se limpa, bate uma merenda, coloca os presos tudo na cadeia, não é isso? Não vai sair ninguém, fica todo mundo aí. Agora Paulo, além de preso, é líder na cadeia. Eu gosto disso, cara. Eu não aguento mais esse evangelho barato, que o nego está querendo sair da situação. Querido, você não pode sair da cova se Deus está na cova. Rapaz, você não pode sair. Tem momento da tua vida que você só vai encontrar Deus na fornalha. Se você não for para lá, você não acha Ele. Tem momento da tua vida que você só vai encontrar, porque Deus não livra Daniel da cova. Deus livra Daniel dos leões. Na cova ele foi. Ei, não é circunstância que identifica você. Quem identifica você é o seu pai. Ei, meu filho, se você está na vontade dele, no tempo dele, no lugar que ele quer que você esteja, não importa o que está acontecendo, está tudo bem. Eu vou repetir isso. Não vou repetir. Você não entendeu. Se você está no centro da vontade de Deus, na hora, no lugar, não importa se está aí está bom ou está ruim. Eu estou fazendo o que Deus quer que eu faça. Eu não estou buscando um lugar bom, eu estou procurando a vontade perfeita. E não é o lugar, é a vontade dele que é boa, é agradável, é perfeita. Ei, Deus estava com José na cova, Deus estava com José na casa de Potifar, Deus estava com José na masmorra e Deus estava com José no palácio. Qual foi o melhor lugar? Sabe, eu fico lendo a história de José, e Deus estava com José na casa de Potifar. Deus, me ajuda aí. E Deus prosperou a casa de Potifar. Deus, o Senhor está aqui para fazer prosperar esse cara por causa de mim? Por favor, me livra disso aqui. Ei, querido, não é o meio que vai impedir você de chegar naquilo que Deus tem para a tua vida. Rapaz, quando José vai para a masmorra, chega dois camaradas lá, o copeiro e o padeiro, não é? José interpreta o sonho, tal. O padeiro morre, não é isso? E o copeiro vai voltar para... José fala para o copeiro assim: cara, revelei o sonho para você, Deus vai te livrar. Lembra de mim quando você chegar lá. Rapaz, você esqueceria, deixa eu te perguntar, você esqueceria de um cara desse? Eu não esqueceria nunca. Esse cara interpretou meu sonho, mas Deus põe a mão na cabeça do copeiro e diz: esquece dele. E o copeiro vai levar o copo para o faraó e não lembra nunca. E Deus está com a mão na cabeça do copeiro: esquece. Lembra dele não. Um dia faraó tem um sonho, e o copeiro está chegando e faraó está atribulado. Deus tira a mão, o dedo da cabeça do copeiro. O copeiro fala: faraó do céu, dos meus pecados me lembro. O copeiro está falando: rapaz, que pecado que eu cometi. E Deus fala, é como se Deus falasse para ele: você não cometeu não, cara, foi eu que fiz você esquecer. Não é a situação que vai te matar, queridos. O que vai te matar é a tua ignorância. A situação não tem poder para te matar. Pastor, você não sabe o que eu estou passando. Eu não quero saber o que você está passando, eu quero saber se Deus está nessa com você. Se Deus está nessa com você, está tudo bem, querido. Mania da gente que abriu a porta. Queridos, deixa eu terminar a história de Paulo, que eu não terminei. Aí Paulo vai lá, toma um lanche, batiza todo mundo. E Paulo diz para o carcereiro: vamos embora. O carcereiro diz: para onde? Ele falou: para a prisão. Paulo chega lá, volta para a prisão. E no outro dia cedo, está todo mundo lá. O carcereiro está bem, todo mundo bem. E aí eu penso que o carcereiro deve ter falado para o chefe: eu tive conversando com aquele camarada que você prendeu lá. O cara é cidadão romano. O chefe fala assim: vai lá e diz para eles que eles estão liberados. Abre a porta e diz para eles ir embora. Quando ele chega lá, o pessoal fala assim: Paulo, Silas, vocês estão liberados. Paulo diz:
Vou não. Rapaz, quem é o cara que está preso? Alguém está liberando, não vai. Eles prenderam a gente, bateram na gente sem julgar. Agora quer liberar a gente assim? Não é assim não, bagunçado assim não. O chefe vai lá e diz: eu fiquei sabendo que você é cidadão romano. Ele falou: de nascença. Ele diz: rapaz, eu paguei uma dinheirama para ter esse título. Ele falou: pois é. Parece que eu estou vendo o cara ajoelhando dizendo: pelo amor de Deus, vai embora. E Paulo diz: falando desse jeito, assim eu vou. Ei, Paulo nunca foi vítima. Pare de ser vítima. Você é filho de Deus. Pare de ser vítima. Jesus nunca foi vítima. Nunca foi vítima. Ei, Pilatos diz para ele: você não vai falar nada. Você não sabe que eu tenho poder para te soltar. Ele falou: tem nada. Você não teria poder nenhum se meu pai não te desse. Você tem o poder que meu pai te deu. Gente, como é que é isso? Me explica. Ei, me explica quando Jesus é despertado do sono dele dentro do barco. E ele acorda, parece que ele acorda de mau humor. E Jesus acorda e diz assim: ó, quando fala ó, já é um espanto, né? Ó, geração incrédula, até quando eu estarei convosco? O que Jesus está falando para ele, gente? Na minha versão ultramoderna e avançada, está dizendo: vocês me acordaram para acalmar uma tempestade? Vocês deveriam ter feito isso. Ué, por que Jesus está chateado com eles? Está dizendo: vocês poderiam fazer isso. Deixa eu te falar uma coisa: os céus não têm pena de você. Para Deus ter pena de você, Ele teria que ter pena dele mesmo, porque você é feito da mesma matéria-prima que Ele. Sabe o que Deus está dizendo para você? Descubra quem você é e sacuda essa cidade. Descubra quem você é e você vai ver uma nação sendo mudada. Olha para a história de Wesley. Um homem que ficou numa cidade durante 7 dias e ninguém morreu, ninguém foi preso. Não falou que ele orou, não. Falou que ele chegou. Eu vou te falar algo. Tem coisa que não é orando, tem coisa que é entendendo. Você precisa descobrir quem você é. Quando você chega, não chega um religioso. Quando você chega, não chega um crente. Quando você chega, chega um filho. Quando você chega, os céus chegam. Quando você estuda Apocalipse, quando João chega uma hora e se prostra diante de um anjo, você já viu isso? João se prostra, ele vê um anjo diante dele, ele se prostra. Sabe o que o anjo faz? Levanta, 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 levanta. Não faça isso, eu sou conservo teu. O anjo entra em desespero. O anjo diz: pelo amor de Deus, eu vou ficar desempregado. Pelo amor de Deus, não faça esse sacrilégio. Não se prostre, nós estamos fazendo culto para anjo. Anjos foram feitos para adorar a Deus e para nos servir. Anjos foram feitos para adorar a Deus e para nos servir. Aos seus anjos dará ordem ao teu respeito. Aos teus anjos dará ordem a seu respeito. A Bíblia diz que os anjos do Senhor se acampam ao redor dos que o temem. Você está andando e os anjos estão assim. E os meus trabalham muito, porque eu não paro. A Bíblia diz que o diabo está ao nosso derredor. E por que não ao redor? Porque ao redor estão os anjos. Eu sou filho. Daqui a pouco eu mexo de novo. Eu sou filho.
você é filha. Ao reconhecer a obra substituta, eu já estou encerrando. Ao reconhecer a obra substituta do Calvário, você não foi inserido numa religião. Você foi inserido numa família. Você não recebeu apenas direito, você recebeu um DNA. Preste atenção. Você não recebeu apenas herança, você recebeu uma condição. Eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Você é filha de Deus. E a Bíblia diz que os que são nascidos de Deus, o maligno não toca. Será que foi isso que aconteceu? Será que foi isso que Lutero descobriu? Quando Lutero acorda de madrugada com um clarão no seu quarto, pensando ele talvez ser um anjo, quando Lutero abre os olhos, o diabo está do lado da cama dele. Lutero abre os olhos e olha para ele e diz: é você? Vira para o outro lado e vai dormir. Lutero fez isso. Eu penso que naquele dia o diabo não tomou um remédio para depressão, ele tomou 10. Porque ele diz: eu nunca vi um capeta tão desprezado e humilhado desse jeito. Pelo amor de Deus, a vida de Deus está em você. Os céus habitam em você. O poder que ressuscita os mortos está em você. O poder que cura os enfermos está em você. Eu não recebo isso com oração, queridos. Eu conheço isso na oração, mas isso já é meu. Eu não me torno porque eu oro porque eu me tornei. Abre em Colossenses, o último texto. Amanhã a gente continua e termina, ou fica para a próxima vez. Aleluia. Rapaz, quando eu vou falando desses textos, eu fico doido para voar. Colossenses, aleluia. Toma essa, capeta. Colossenses capítulo 2, versículo 15. Vamos ler só o 15. Se eu ler os outros, eu vou pregar muito. Presta atenção. E está começando em letra minúscula porque está continuando, ok? E despojando os principados e potestade publicamente, o expôs ao desprezo. Jesus desprezou o diabo. Você quer que eu dou moral para ele? Jesus desprezou o diabo. Você quer que eu faça o que com ele? Que eu fique um culto inteiro falando dele? Pastor, passei 9 horas hoje guerreando contra o capeta e 1 hora com Deus. Não, eu passo 9 com Deus e 10 minutos com o diabo. Quem passa muito tempo com o diabo, passa pouco tempo com Deus. Mas quem passa muito tempo com Deus não precisa lidar com o diabo. Eu estou falando de você. Eu não estou falando do apóstolo fulano de tal, estou falando de você. Ei, qual foi os problemas que Jesus teve com o diabo? Fala para mim. Ele teve um probleminha lá de 40 dias, lá no começo do ministério. Depois de 40 dias ele não tem mais um problema com o capeta. Lembra quando ele chega em Gadara? Lembra quando ele chegou em Gadara? Tinha um camarada lá que ninguém pegava o cara prendia ele, quebrava a corrente, fazia tudo, não era? Quando Jesus chega em Gadara, o diabo sai lá do sepulcro, da onde ele estava, do inferno. Chega perto de Jesus e se prostra. Jesus estava fazendo uma campanha de libertação? Estava não. Ele só chegou. Quando ele chega no lugar, o diabo, o endemoniado, sai, se prostra e diz: vieste nos atormentar antes do tempo? Como é que é? O diabo diz para Jesus: vieste nos atormentar antes do tempo? Deixa eu te perguntar uma coisa: quem é que está atormentando quem, querido? O diabo te atormenta ou você atormenta ele?
Eu não sou menos filho de Deus do que Jesus. Ele é o primeiro, mas depois dele vem eu e você. Ele deixou de ser unigênito para ser o primogênito, mas nós somos filho igual a ele. E Jesus está calado. Sabe o que o diabo diz? Se nos expulsa, tipo assim, a casa caiu, a gente vai ter que sair mesmo. Então se nos expulsa, deixa a gente entrar nos porcos. Na minha versão ultramoderna diz passa. Nas outras diz sai. Mas cachorro a gente diz passa. Jesus não conversa com o diabo. Eu estou falando da tua condição, querida. Eu estou falando de quem você é. Eu estou falando da constituição. A justiça do Antigo Testamento te fez servo, mas a justiça do Novo Testamento te fez filho. No Antigo Testamento ninguém se torna filho. O sangue de touro e de bode te fazia servo. No Antigo Testamento você recebia sacerdócio, porque ninguém tinha filiação. Mas no Novo Testamento ninguém recebe sacerdócio sem antes receber filiação. Só trabalha para Deus quem é filho de Deus. Deus não quer empregado. Deus não quer servo pregando. Deus quer os filhos pregando. Porque Deus não quer que um empregado fale quem ele é. Deus quer que um filho transmita quem ele é. Quando você está falando, você está falando do seu pai. Você está falando da sua identidade. Seu DNA. A minha carne? Não, a minha carne não vai para o céu não, a minha carne vai voltar para a terra. Mas o meu espírito volta para Deus. Por quê? Porque veio de lá e vai voltar para lá. A Bíblia diz em Colossenses: Cristo em vós é a esperança da glória. Querido, você não precisa orar para ser usado, não. Você só precisa orar para não usar Deus. Porque ser usado por Ele é comum. O reino está dentro de você. Ontem eu disse que você é as mãos dEle na terra. Ele só tem as tuas mãos para usar. Ele só tem a tua boca para falar. Ele só tem os teus pés para andar. Se Ele quer ir para as nações, alguém tem que levar Ele. Ele quis viver em você. E Ele não quis viver sem você. Se Deus tem uma fraqueza, a fraqueza dele tem o seu nome. Não é Ele que foge de você, é você que foge dele. Ele é louco por você. Ele preferiu morrer a viver sem você. Eu não posso viver sem você. Eu não aguento viver sem você. Eu quero você de volta. Eu quero habitar em você. Aleluia. Wendel, por favor, querido. Queridos, eu não tenho como ser mais claro. Eu espero que o Espírito Santo consiga fazer o que eu não consegui. Eu não tenho como ser mais claro do que isso que eu estou falando em você. O teu corpo não é feito da matéria-prima de Deus. O teu corpo é feito da terra. Mas o teu espírito tem o DNA de Deus. Você tem a mesma matéria-prima de Deus. Não há nada que possa destruir você, a não ser o pecado. Porém, quem nasceu de novo não consegue viver em pecado. A vida em Deus não é a força que eu faço para não pecar. A vida em Deus
eu preciso fazer muita força para conseguir pecar. Você está entendendo isso? Quando nós vivemos em Deus, que só fazendo força para pecar, porque senão a gente não aguenta não. Porque chega uma hora que você fica imprestável para o pecado, você não aguenta mais. Você foi tomado por Ele. A vida dele está em você. Ele inundou a sua alma, Ele encharcou o seu corpo, a sua carne é mortificada, a tua mente é renovada, o teu espírito é edificado. Se coloque de pé. Ei, quando eu estou pregando para você, eu estou falando com os meus irmãos. Eu tenho que respeitar você. Você é cidadão de primeira classe. Você tem nobreza. Você é filho do rei. É por isso que a Bíblia diz: rei do quê? Rei, Senhor. Sabe o que está dizendo? Rei dos reis, Senhor dos senhores. É o reino de reis e sacerdote. Sim ou não? Ei, nós vamos reinar com Ele. Ei, está tudo bem. Você tem um pai, e Ele diz: olha, se vós sendo os maus sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está no céu. Ei, se Ele não nos negou o seu próprio Filho, não nos dará com Ele juntamente todas. Se Ele não negou o seu único Filho, Ele não dará com Ele quantas coisas? Erga tuas mãos aos céus e diga: todas as coisas são minhas, e todas as minhas coisas são tuas.